Quero agradecer o convite. A minha fala vem a partir de uma experiência de estágio de psicologia jurídica da Universidade Mackenzie. Então, eu tenho estagiários que estão na vara da infância e acompanham situações de avaliação dos candidatos. E, desde 2009, a gente montou um grupo de apoio psicossocial. Então, a gente tem o relato e as vivências dos candidatos dentro desse grupo. É a partir daí que eu vou falar dos aspectos emocionais e racionais presentes na adoção. E vou falar agora do viés aí dos candidatos, né, dos conteúdos que aparecem no contato com os candidatos. A primeira coisa que eu quero destacar é o que se quer quando se quer um filho, né? Do que a gente, que conteúdos que aparecem aí. E eu diria que esse é um terreno muito pantanoso, que ninguém consegue responder essa pergunta com facilidade. Tem um argumento racional, e tem uma explicação, e tem uma motivação da qual os casais falam, mas, muitas vezes, o que a gente percebe é que existem movimentos muito contraditórios e conteúdos muito complicados aí. Então, acho que cabe a problematização se, de fato, o desejo de criança é um desejo por criança. Então, eu me deparei muitas vezes com candidatos que mais brigavam com a infertilidade e com querer romper este limite dado, ou com fantasias de companhia, de cobrança social, do que, de fato, com desejo por ter uma criança e pela criança em si. Então, essas motivações, esses desejos acabam atrapalhando, obviamente, a relação concreta com a criança, que, seja filho biológico ou adotivo, vai ter problemas, vai ter dificuldades, enfim, é uma relação que tem bastante a ser cuidada, né? A diferença que eu percebo é na implicação dos pais e nesse desejo aí pela criança. Então, um filho carrega muitas possibilidades, né? Assim, muitas possibilidades inconscientes. Então, muitas vezes, a criança vem para responder tudo que os pais, de alguma forma, idealizam, para dar conta de tudo que eles não conseguiram fazer na vida, não conseguiram ser na vida, ou, então, para ir de encontro ao filho que eles não conseguiram ser, que os pais esperavam. Quer dizer, tem uma conta aí para o filho que chega muito grande, né? Tem algo a ser acertado bastante significativo. E a minha experiência é que os filhos, muitas vezes, vêm ao mundo com a missão de socorrer as crianças que os pais foram um dia. Eu escuto muito essas crianças no grupo, né? Quer dizer, os pais verbalizando os filhos que eles foram. Na medida em que cuidar de um filho é também uma forma de cuidar de si, da criança que se foi um dia. Eu não vou aprofundar os conceitos de psicanálise, claro, pelo tempo que a gente tem aqui, mas vou parar na questão do narcisismo, que eu acho bastante importante, crucial nessa temática dos filhos. E o narcisismo, por definição, é espelho, né? Quer dizer, o primeiro espelho do bebê são os olhos da mãe. Quando ele olha para a mãe, seu rosto, semblante, expressão, ele enxerga a si próprio por meio dela. Ele forma uma ideia de si a partir do que ela vê e também do que ela projeta de conteúdos seus no bebê. O rosto da mãe funciona como espelho, e é a partir dele que se iniciam as primeiras trocas significativas com o mundo. A constituição subjetiva se dá aí, nesse simulacro, né? Quer dizer, a mãe olha para o bebê e não vê o bebê, vê o que ela pode ver no bebê. Né, vê o que ela deseja, vê o que ela quer. E a criança, por sua vez, vai formar a sua identidade a partir deste olhar. Quer dizer, a gente tem um jogo aí na constituição subjetiva bastante complexo, bastante enredado, e dá um trabalhão ir atrás de quem somos, né, saindo aí desse simulacro e podendo fazer uma travessia para descobrir, de fato, o que tem aí. Portanto, a hora que os pais estão falando do desejo de ter filho, eles estão falando disso, dessa experiência que eles viveram, enfim, dos inúmeros desdobramentos disso, né? Então, a imagem que a criança vê no espelho ainda não passa de uma pretensão de imagem totalizadora. A criança vê o que a mãe pode propiciar, o ideal da mãe. Ela vê um simulacro.
É impossível a criança acender a sua imagem pura, ela estará sempre associada a uma rede de significações transmitidas a ela no início da vida. E aí eu lanço uma questão bem polêmica, eu sei disso, mas se a gente retomar a questão dos filhos, a gente vai ver no Freud que o desejo de ter filhos está calcado em um desejo maior, que é o desejo da imortalidade, é o desejo da transmissão da herança genética aos descendentes. E aí eu me pergunto como é que fica isso com relação aos filhos adotivos. Me pergunto com toda cautela, quero deixar bem claro isso, mas eu acho que tem um luto a ser elaborado pela não transmissão biológica de características. E eu acho que é um problema possível de ser superado desde que haja, de fato, um desejo pela criança. Mas o filho adotado, por não ter traços biológicos, traços que lembrem fisicamente os pais, podem expor o narcisismo dos pais, né? De alguma forma, eles podem não se reconhecer nessa criança. Eu estou chamando a atenção aqui para uma questão que eu acho que é a base biológica para o fantasma. Eu não acho que isto determina que as crianças devam ser parecidas com os pais, e nem que não haja adoções que envolvam raças diferentes. Eu estou dizendo que, muitas vezes, se usa essa base biológica pela não elaboração de outras questões como motivo para a rejeição pela criança. E, por isso, a importância de trabalhar os candidatos, por isso, a importância da preparação, a importância da sensibilização dos candidatos com diversas dessas questões. Mas eu me deparei com isto, esta é uma fantasia recorrente nos grupos de apoio psicossocial que eu acompanhei, assim como a ideia de sangue ruim, que eu vou pegar daqui a pouquinho. Mas essa dificuldade de encarar o filho adotivo como uma continuação de si mesmo faz com que qualquer problema que seria absolutamente comum com qualquer criança, em qualquer casa, seja visto, de alguma forma, pelo lugar de fora que ele é colocado. E reitero que os problemas na educação de filhos são diversos, sejam eles biológicos ou não. Mas, a hora que é o filho adotivo, é comum que haja uma rejeição e uma... Quando é seu, você não vai dizer que é de má índole, né? Até porque fica complicado, porque você... Isso, geralmente o que se faz é a família do outro. Tirou 10 na escola é meu, né? Tirou 0 é, sem dúvida, filho do outro. Mas percebe que a continuidade biológica acaba dificultando que você projete tantos conteúdos negativos, porque seria uma coisa complicada, te envolve diretamente. No filho adotivo, isso acaba ficando muito mais fácil. Então, reitero que eu acho que esse aspecto é um suporte biológico para um fantasma, e que o terreno é muito fértil para projeções de conteúdos extremamente complexos, que é o que eu quero, de fato, destacar aqui. Adotar uma criança é acolhê-la no desejo de um casal. Então, poder, de alguma forma, compreender esse desejo e incorporar, de fato, as fantasias presentes é a forma que eu entendo de solução aí para diminuir a devolução de crianças, a rejeição, a dificuldade, os conflitos que eu acompanho. Eu também estou pulando, porque a minha fala é maior do que o tempo, então estou fazendo uma resumida. Tem uma frase do Ramad que eu gosto muito, que o filho adotivo é visto como um outro e não o mesmo. É isso que eu vou trabalhar daqui a pouquinho com vocês. Então, só para fechar, a questão da motivação. É muito comum que a gente, no grupo, faça uma rodada ou faça uma discussão temática sobre o que levou aqueles candidatos à adoção. E é comum que a questão da infertilidade apareça, né? Então, não poder ter filho biológico leva à adoção, legítimo esse funcionamento, nada contra, mas aí a gente tem que atentar muito se a infertilidade também pode ser elaborada. Porque uma coisa é querer ultrapassar esse limite, querer passar da frustração da infertilidade, querer mostrar o filho como troféu, porque conseguiu ter um filho. Outra coisa é querer uma criança, que é bem diferente, que chora, dá trabalho, enfim, é toda uma outra questão. Uma questão também muito presente, aí, tanto para filho biológico quanto para filho adotivo, é que o filho venha como dama de companhia, né? Então, a ilusão de que ou ele vai cuidar de mim quando eu ficar velhinho, ou que ele vai poder fazer companhia para o filho biológico, e aí muitos conflitos aparecem porque ele não é uma dama de companhia. E, no filho biológico, de alguma forma,
a sustentação aí da continuidade faz com que os pais consigam perceber a necessidade de existência deles com autonomia, apesar de todas as dificuldades aí dos pais. No filho adotivo fica uma dívida maior, como se tivesse feito por ele uma série de coisas que ele tem a obrigação de devolver, né? Não que o filho biológico também não tenha. Eu também quero deixar bem claro que eu não acho que existe um motivo mais legítimo que outro para ter filho, mas, de fato, eu percebo que, quando essas motivações não são elaboradas, sejam nos filhos biológicos ou adotivos, as fantasias atrapalham a relação com a criança e dificultam a integração da criança na filiação simbólica, na rede daquela família, né? Então, os problemas que seriam normais, como curiosidade sexual, comportamentos agressivos, dificuldade de asseio e limpeza, a gente vê no relato no fórum como a criança sendo muito vista como diferente, vista como de forma muito negativa por causa desses conteúdos. Então, essa ideia do sangue ruim, quer dizer, a ideia de que a criança adotiva, ao ter esses problemas, trouxe esses problemas da sua família de origem, é muito presente. É uma fantasia bastante recorrente, né? E é sobre isso que eu quero discutir com vocês. Eu só vou fazer um parêntese sobre filiação. Entendo que a filiação ela é simbólica, né? Então, que adotar é perfiliar. De alguma forma, a adotor vai discutir a adoção como um enxerto, né? A criança é desenraizada de sua família de origem e é transplantada em outra família. Suas raízes serão as raízes da árvore de acolhida. Então, eu acho que tem uma dimensão aí da filiação que se dá principalmente pela dimensão simbólica. A antropologia já nos ensina bastante isso. Héritier vai definir aí a filiação como um laço social pelo qual a sociedade inscreve a criança em sua rede simbólica. As regras de filiação são criações artificiais e, nesse sentido, sua organização não é nunca naturalmente fundada. O que sustenta uma pessoa são os laços simbólicos que lhe dão pertencimento, ordenação e valores. Ser filho de alguém, ter uma família, significa ter uma herança material e simbólica. A filiação define um lugar familiar e social. Carregamos junto com o nome uma história e um lugar no desejo do outro, ou seja, precisamos acertar conta com essa história. Por isso que é tão importante que essa criança seja incorporada aí nessa família. Ser filho de alguém deixa marcas fundamentais para a estruturação de um sujeito. Há um trabalho de subjetivação a ser feito por cada um de nós e pela família que adota. Levison destaca para a gente que essa história da filiação simbólica se dá no cotidiano, se dá nas relações cotidianas, né? Quer dizer, é no jogo de identificações construído aí no dia a dia, né? Por medos, amores e ódios cotidianos, por uma história em comum, por lembranças e coisas que se conta na história familiar, por desejos e sonhos, porque desejar o futuro para o filho é fundamental, né? Temos histórias bem tristes quando isto não acontece. Então, sobre a filiação, é isso que eu tenho para dizer, e aí eu quero entrar no que eu percebo que é o ponto central da questão das dificuldades de relação dos candidatos com a criança que recebem. Eu acho que o filho adotivo ocupa um lugar de estranho e de estrangeiro. Essa é a minha hipótese central a partir da escuta aí dos candidatos. Então, retomando aquela frase de que o adotivo é um outro e não o mesmo, e de que tem o sangue ruim, o que eu percebo é que há um terreno muito fértil para as projeções e que o filho adotivo ocupa esse lugar do vindo de fora, do diferente na família. Freud trabalha, em 1919, com texto estranho. Ele vai retomar esse termo em diferentes línguas, e o que ele vai perceber de raiz comum é que o estranho é definido como não familiar, como aquilo que não se sabe, aquilo que deveria ter permanecido secreto, oculto, mas veio à luz. O estranho é assustador, remete aos medos infantis, ao duplo, à divisão do eu. É um conteúdo que volta à consciência em outra forma, diferente, recuperado, ou seja, que foi familiar um dia e que retorna diferente, renegado, né? Eu percebo que o filho adotivo fica nesse limiar do estranho e do estrangeiro. Coulthard desenvolve o conceito de estrangeiro a partir do estranho, mas ampliando como um conceito entre o psicanalítico e o político. Eu também não vou aprofundar esse conceito aqui, mas eu queria destacar esta ideia do vindo de fora, né? Aquele que vem de outro lugar. Eu percebo que o olhar dos pais, quando eu acompanhei situações, por exemplo, de devolução de uma criança que chorava muito, né? Quer dizer, o argumento dos pais, ela chora demais. Bom,
Eu queria saber quantos pais não tiveram que lidar, de fato, com uma criança que chora muito. Ou então... e quem não quer, né? Que a gente não tem para quem, né? Mas, sem dúvida, noite sem dormir. Mas, quer dizer, você ir devolver uma criança porque ela chora muito, é algo muito... Né? Quer dizer, o que se passa, o que fantasia tem em torno disso? Uma outra vez eu acompanhei um casal que devolveu uma criança que ela roubou um objeto. E a questão deles é que ela era de má índole. Que é óbvio que, se ela roubou um objeto naquela idade, imagino o que ela fará quando adulta. Quer dizer, quem não tem história de criança que pega o que quer, até porque faz parte da socialização você aprender que você não pode pegar o que você quer, né? Embora você queira muito, você tem que fazer isto por um outro caminho. Ou seja, é um terreno fantasmático esse do filho adotivo. E eu acho que esse lugar do estranho, do estrangeiro, do não incorporado, é que facilita que você o mantenha sempre distante, né? Para mim, a tese central no que eu tenho experienciado sobre essa temática. A Koltai vai discutir um pouco que o amor tem um fundamento narcísico. Só é possível ter amor por si, a partir do amor de um outro. Só vou amar o próximo, ela retoma o mal-estar na civilização, né? Enfim. Só é possível amar o próximo se ele for semelhante, produzir identificações que eu me veja nele para poder amá-lo como um mesmo. Nas palavras de Koltai, não há amor entre irmãos sem rejeição aos estrangeiros. Eis o limite do amor do próximo como si mesmo. É segregativo porque é fundado na identificação. Então, de alguma forma, você coloca esse outro para fora. Eu acho que é esse mecanismo que acaba afundando e prejudicando a relação com o filho adotivo. Acho que ele é tratado como um estrangeiro, o olhar destinado para ele é de fora para dentro, como se olha um estrangeiro, o lugar do diferente lhe é reservado. Está ótimo, estou fechando. A atitude movida por um mecanismo de defesa que tenta impedir o contato com o recalcado, e, muitas vezes, esse recalcado volta na pior forma do preconceito, do racismo e da segregação. Eu não tive essa percepção de que a criança adotiva ocupa esse lugar do estranho sozinha. Eu encontrei uma outra autora, a Queiroz, que também trabalhou com grupos de apoio psicossocial e que percebe que, quando o filho tem dificuldade, e filhos têm sempre, né, na medida em que todos os pais têm que lidar com uma criança real diferente da criança imaginária e que o processo educativo envolve vicissitudes, né? Mas, quando o filho é adotivo, é comum que apareçam, que surjam essas fantasias que o colocam sempre como distante e não como o mesmo, né? E que os pais não se impliquem nos sintomas dos filhos narcisicamente, né? Que não haja essa continuidade, né? É comum, nessas situações, a gente encontrar a culpabilização da criança, né? Elas é que não se adaptam, elas é que são agressivas, elas é que não se vinculam. Enfim, atitudes que são absolutamente colocadas, atitudes que colocam a criança sempre para fora do grupo familiar. E, para fechar, eu quero falar um pouquinho do grupo de apoio psicossocial. Eu considero que esse é um trabalho importantíssimo, dadas as questões que eu estou pontuando. Quer dizer, que a gente possa oferecer um espaço de reflexão, que a gente possa, de alguma forma, provocar o candidato a entrar em contato com essas fantasias, que a gente possa, de alguma forma, buscar um caminho. É lógico que a gente não consegue dar conta de todos esses conteúdos no grupo, mas a ideia é mobilizar esses conteúdos e levar a reflexão para que a adoção, a escolha pela adoção, seja uma escolha mais pensada, refletida, e que os conteúdos, que as fantasias possam ser, de alguma forma, elaboradas ou, pelo menos, sabidas, né? Eu acho que esse contato é bem importante. O que a gente faz lá no Mackenzie é o estagiário de 5º ano que coordena o grupo. Então, ele tem supervisão semanal, os grupos ocorrem semanalmente, durante um semestre, e a gente organiza e estrutura o trabalho, até porque são estagiários, a gente tem que organizar o trabalho de forma que eles deem conta dos conteúdos que apareçam no grupo. Então, a gente organiza por tema e por determinadas atividades que mobilizem determinados conteúdos, e a gente vai montando de acordo com o perfil do grupo, né? Então, com as características do grupo, e vai tendo também conversas individuais quando a gente percebe que determinados candidatos estão muito confusos, ou estão com muitos conflitos, ou com uma idealização exacerbada aí da situação. E, para fechar, eu quero fazer uma consideração a partir da fala de Koltai. Koltai nos diz: quando nos
damos conta do que somos, eu fico sem graça, mas é verdade, de que somos impelidos por algo que nos é estrangeiro, que não somos integrados em nós mesmos, poderemos, quem sabe, modificar em profundidade a nossa relação singular com o outro e abandonar a eterna procura de bode expiatório. Nessa perspectiva, defendo que o grupo de apoio psicossocial seja um espaço privilegiado de reflexão sobre a decisão de adotar, suas motivações, fantasias, medos, e, a partir disso, a aposta numa condição de melhor elaboração desses conteúdos por parte dos candidatos, que poderão, a partir de uma gestação simbólica, como nos ensina a Paiva, se implicar na relação com os filhos adotivos. Obrigada.